Olá pessoas, a paz, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Desde o dia 17 de janeiro que eu não posto vídeos. Estou em dívida, em falta com o Senhor e com vocês. Então eu me preparei para fazer uma remessa de alguns vídeos aí, mas de forma acelerada, ok? Eu vou tentar postar 2 vídeos por semana para compensar essas semanas que ficaram sem. Eu fiquei sem postar nada. Ok? A paz de Jesus. Eu sou Luíse, esposa do Augusto. Para quem não sabe, eu moro em Maricá. E a câmera aqui não é aqui, é aqui. Moro em Maricá e sou do Centro Evangelístico Internacional em Itaipuaçu, ok? Fui formada no Seminário Teológico Carisma do Rio de Janeiro, em Niterói. E estou aqui respondendo um chamado do Senhor para que eu tenha um canal do YouTube e transmita a palavra através desse canal. Amém? Se você está visitando aqui pela primeira vez, já tem alguns vídeos aqui postados a respeito de temas, de como estudar a Bíblia, o que é a cosmovisão, temas relacionados a devocionais específicas, mas especialmente como estudar a palavra de Deus. E hoje eu vou falar de um tema, na verdade eu vou começar a falar de um tema. Eu acredito que eu farei uns 3 ou uns 4 vídeos sobre isso. Eu gostaria de falar sobre oração. Vida de oração, experiências de oração. E vem comigo. Eu vou começar falando de oração. Eu acho que é o primeiro texto do Novo Testamento que fala especificamente desse tema, que é logo em Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, no Sermão da Montanha, já no capítulo 6. Jesus começa o Sermão da Montanha no capítulo 5, já no capítulo 6 ele começa a falar da tzedakah. É uma palavra em hebraico para atos de justiça, a justiça ou a prática da justiça. Tzedakah. Na época do primeiro século, e até hoje é comum entre os judeus a ideia de que essas práticas você não faz por bondade ou caridade ou porque você é maravilhoso, mas é por justiça. Toda a prática da lei ou dos mandamentos, você está sendo justo para com Deus. Deus deu o mandamento, você obedece. Isso não é bondade, isso é justiça. Deus deu a vida, Deus deu a terra e é justo que nós o obedeçamos. Então, as 3 práticas consideradas atos de justiça ou tzedakah é oração, jejum e esmola, ou ajuda aos mais pobres, enfim, esmola. Essas práticas, até hoje, é realizada pelos judeus e são entendidas num conjunto do amor a Deus e do amor ao próximo. A Deus eu vou em oração e jejum, ao meu próximo eu vou no suprimento das suas necessidades. Então, essas 3 práticas aparecem em Mateus 6, que é o capítulo central do Sermão da Montanha. Só que nesse capítulo, nesse momento, nesse vídeo, eu vou falar da oração. Eu não vou falar das outras, não vou falar de esmola, nem vou falar de jejum. Eu vou falar de oração. E os próximos 3 vídeos também serão sobre isso. E Mateus 6 começa dizendo o que Deus espera de nós quando nós formos a Ele em oração. Então nós vamos ler a partir do versículo 5, vamos até o versículo 8, ok? Quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu pai, que está em secreto. E o teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. Orando, não useis de inúteis repetições como os gentios, porque presumo que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem de necessidade antes que lhe o peçais. Então, essa primeira parte, esse primeiro vídeo, a gente vai falar desses versículos, né? Quando orares, não faça como os hipócritas, né, que se esforçam para mostrar para todo mundo que oram.
o coração, a intenção do coração importa. Naquela época os judeus oravam, né, a oração era uma prática o tempo todo. Se você for nas terras de Israel, você vai ver os judeus de todas as linhas, ortodoxo, ultra-ortodoxo, tradicional, moderna, todas as linhas do judaísmo, a prática da oração é muito comum de forma pública. No Muro das Lamentações, nas ruas, nas sinagogas. Tem sinagoga em tudo quanto é lugar na terra de Israel, então era muito comum. É muito comum até hoje. E Jesus disse: não sejam como os hipócritas que fazem isso para parecer. A intenção do seu coração quando ora importa para Deus. Quando orares, façam isso em secreto. Existe algum problema, Luiz, em orações públicas? Pelo contrário. Existem momentos que a oração como igreja, a oração coletiva, a oração de 2 em 2, a oração por alguém no meio da rua, em casa. O problema não é a forma com que se ora, o problema é o coração. Entende? E o problema é como está o seu coração quando você ora. Você quer ser visto? Se essa é a sua busca, essa será a sua recompensa. Acabou. Você vai ser visto e você teve o que você queria. Mas, se você fecha a porta do seu quarto e fala com seu pai em secreto, ele recompensará. E qual é a recompensa? Sua oração ser ouvida, sua intimidade com Deus ser aumentada. Então, quando Jesus fala, não seja como os hipócritas, tá aqui, ó, que querem estar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças. Eles já receberam um galardão, que é ser visto pelos homens. Mas você fecha a porta do teu quarto e ele te recompensará, porque ele vê. E o mais importante é vá até ele sabendo que ele já sabe o que você precisa. Você não vai até ele para contar uma novidade para ele. Você vai até ele para ter comunhão com ele. Então, primeiro ponto. Qual é a intenção do seu coração quando ora? Seja fechando a porta do seu quarto, seja no templo, na igreja, seguindo uma orientação de um líder. Vamos orar por alguém, vamos orar por esse motivo. Feche seus olhos e adore o Senhor. Qual é a intenção do seu coração? Ser visto ou estar em secreto? Mesmo em público, no seu coração você está em secreto com seu Pai. A intenção do coração ao orar, seja no quarto, seja em público, é o que importa para Deus, porque Ele vê o secreto. Ele é o único que vê o secreto. Ele é o único que sabe o que vai no coração. Então, quando você se dispõe a orar diante dEle, mesmo em público, você estar diante dEle, essa é a oração que terá recompensa. Seja ela ser ouvida, ser atendida, seja ela só ter comunhão com Deus. Ok? A intenção do coração é a primeira coisa que importa. Primeiro ponto, ore em secreto com sinceridade. Segundo ponto que ele fala aqui sobre as repetições. Eu tive a experiência de uma viagem a Israel e descobri que Jesus estava falando, toda vez que eu pensava, quando eu li esse texto, eu pensava assim, os católicos fazem. Perdão se tem algum católico assistindo aqui, mas as orações repetitivas. Jesus disse, não usem as repetições inúteis. E eu descobri que judeu faz isso. Jesus estava aqui falando aos judeus. Judeus têm os textos sagrados e orações já montadas como hábito. Eles vão orar com cadernos, com livros, para repetir as orações milenares, enfim. Tanto é que a oração do Pai Nosso, uma vez eu ouvi, que é uma oração que os judeus já usavam no tempo de Jesus, e Jesus ratificou essa oração. Então, ele disse, as orações repetidas, elas são inúteis. Os gentios, os povos, os feiticeiros, eles fazem isso. Eles usam orações repetidas, frases feitas, acreditando que pelo muito falar, pelo poder da palavra pura e simples serão ouvidos. Não useis de repetições inúteis. Vá com sinceridade, fale na sinceridade do seu coração. O Pai que vem em secreto sabe da verdade da sua oração. As repetições inúteis que não vêm de um coração, não haverá a recompensa que você espera. Não é pelo muito falar que a gente vai ser ouvido, mas é um coração quebrantado e contrito que o Senhor jamais rejeita. Salmo 51, acredito eu. O vosso Pai, esse é o segundo ponto. Terceiro, na verdade. Sabe do que precisamos antes de irmos até Ele. Então, se a gente tiver consciência de que Deus já sabe o que eu preciso, eu vou pedir
Na verdade, eu vou bater um papo com meu pai. Eu vou conversar com ele, porque saber o que eu preciso, ele já sabe. O que eu vou fazer é expor o meu coração. É mais um momento de comunhão do que de petição, efetivamente. Principalmente se o meu coração já conhece as promessas bíblicas a respeito daquilo que eu estou pedindo. Se Deus já me promete qualquer coisa que já está na Bíblia, eu não preciso pedir, eu preciso crer. Então a minha conversa em oração vai ser sobre o que ele já me prometeu. Vai ser um momento de comunhão e não de petição. Ele já me prometeu e já é garantido. Eu só preciso crer e passar pelo processo de espera. Então, nesses 4 versículos que Jesus nos ensina, os pontos aqui: ora em secreto, com sinceridade. E ainda que você tenha que orar em público, saiba que quem te contempla de fato é Deus no seu coração. Segundo ponto, as repetições são inúteis. Outras religiões ou mesmo o judaísmo pratica isso. É proibido repetir orações? Não. O Pai Nosso é isso. É uma oração fixa que a gente aprende. Mas qual é o objetivo do Pai Nosso? Nos ensinar princípios. Repetir as palavras sem um coração entendido sobre os princípios. Inclusive, no próximo vídeo a gente vai falar sobre o Pai Nosso. Então, vá até Deus sabendo que Ele já sabe o que você precisa. Não com repetições, mas com um coração sincero. Sabendo que aquilo que a palavra promete, você não precisa pedir, você só precisa crer. Ele já te garante. Amém? São princípios da palavra regendo a nossa oração e a nossa vida com Deus. É assim que a gente tem que andar. O óculos da palavra organizando e regendo a minha vida. E eu queria deixar aqui um último detalhe, uma última coisa que eu aprendi recentemente. Ouvindo uma pregação, uma missionária, uma pastora, não era uma pastora, ela era uma missionária. Ela disse, eu aprendi com Deus que quanto mais eu oro, mais fácil é passar pelas tentações. Ela trouxe aquele texto que Jesus trouxe aos discípulos no Getsemane: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ela disse, quanto mais eu tenho vida de oração, menos eu sofro tentação e mais fácil é passar pelas tentações que sofro. Então, a vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, nos fortalece para não entrarmos em muitas tentações, e as que entramos, a gente se torna mais capaz pelo Espírito, pelo fortalecimento que a comunhão com Deus dá. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, sem contar que quanto mais a gente ora, mais a gente se aproxima de Deus, do nosso amigo. Eu tenho falado com Deus, a coisa mais preciosa que eu ganhei em conhecer a Deus foi a amizade dele. Deus é meu amigo. Eu posso contar com os conselhos, as direções, as correções. Ele cura meu coração quando ele dói, ele dá direção quando eu estou desorientada. É uma amizade da qual eu preciso todos os dias. Amém? Espero ter te ajudado. Teremos mais vídeos sobre oração e essas são as minhas experiências, meditações sobre esse assunto. Que o Sermão da Montanha nos guie. Amém? Daqui a pouco a gente tem mais. A paz.